E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, aluno do item membro da Itamate, e trago aqui para a playlist da resolução da Laje do ano passado, né, referente ao ano 2023, mais uma questão. Dessa vez a questão 9 de cálculo, que ela pede para a gente calcular o limite de a elevado a 1 sobre x mais b elevado a 1 sobre x dividido por 2 elevado a x, quando o x tende a infinito, sendo que a e b são números reais positivos, ou seja, isso vai ser útil para quando a gente for fazer os próximos cálculos. Né? Vamos usar esse fato de ser reais positivos. E para resolver essa questão, a gente usa uma estratégia do conceito chamado hospital, que é um limite de determinações, e uma derivada que eu vou revisar com vocês, né? Que é a derivada de duas funções, f de x elevado a g de x. Para derivar f de x elevado a g de x, a gente primeiro reescreve da forma e elevado a ln de f de x elevado a g de x. Por quê? Isso é bem conhecido, né? Você provavelmente deve saber que isso aqui é a mesma coisa, né? Se você pega o número c real positivo e escreve ele da forma e elevado a ln de c, dá a mesma coisa, tá tudo certo. Isso daqui, então, se a gente for derivar, é a derivada de e elevado a g de x vezes ln de f de x. Para derivar isso, primeiro eu uso a regra da cadeia, né? Eu derivo primeiro a função em Euler, ou seja, dá a mesma coisa, que é f de x elevado a g de x. E aí eu multiplico. Dessa vez eu derivo a g' de x e faço vezes o ln de f de x. E agora a derivada dessa aqui, somando, que é g de x dividido por f de x vezes o f' de x. Derivada de logaritmo vezes a derivada da função própria. Pois bem, já revisando esse conceito, agora eu vou falar um pouco sobre o que é hospital, né? L'hospital. O hospital basicamente serve para quando a gente quer calcular o limite de indeterminações. Então, se eu tenho o limite quando o x tende a infinito, por exemplo, você não precisa ser infinito, colocar essa p real, de f de x sobre g de x é igual ao limite de x tendendo a p de f' de x sobre g de x, g' de x, né? Com essas condições. A primeira é se o limite, quando o x tendendo a p de f de x for igual ao limite, quando o x tendendo a p de g de x, que é igual a zero ou infinito. E a segunda é que o limite de f' de x sobre g' de x, quando o x tende a p, ele tem que existir ou infinito mais, infinito menos. Se essas condições não forem satisfeitas, a gente não pode aplicar hospital, que é essa equivalência aqui. Bem, analisando o limite da questão, a gente percebe que quando x tende a infinito, esse termo aqui tende a e elevado a zero, que é igual a 1, e do mesmo forma, isso aqui tende a b elevado a zero, que é igual a 1. Ou seja, esse limite ele tende a 1 elevado a x. Por quê? Porque isso aqui tende a 1, o a elevado a x ele tende a 1, o b elevado a 1 sobre x tende a 1, então fica 1 mais 1 dividido por 2, elevado aqui ao infinito, né? Digamos, substituindo o infinito nas coisas. E a gente já vê que isso aqui não é um jeito válido de calcular, obviamente não vale 1, porque isso aqui é uma determinação na matemática, né? 1 elevado a infinito. Então a gente tem que usar essas técnicas para conseguir escrever esse limite de uma forma mais agradável. A gente pode escrever esse limite da seguinte forma: é elevado ao limite, quando x tende a infinito, do ln de a elevado a 1 sobre x mais b elevado a 1 sobre x dividido por 2 elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa que Euler elevado ao limite, quando x tende a infinito, do ln de a elevado a 1 sobre x mais b elevado a 1 sobre x dividido por 2 dividido por 1 sobre x. Porque o x cai, né, digamos assim, tombando. E pode escrever dessa forma:
E, pois bem, qual que é a utilidade disso? A utilidade disso é que quando olha esse limite aqui, a gente pode aplicar o hospital nele. Por quê? Porque o limite, quando o x tende a infinito, do ln de a elevado a 1 sobre x mais b elevado a 1 sobre x, dividido por 2, dividido por 1 sobre x, quando a gente substitui, né, x por infinito, digamos assim, aqui a gente fica 1, e ln de 1 dá 0, e aqui fica 1 dividido por infinito, que dá 0. Então aqui a gente pode fazer o hospital. A derivada disso aqui vai dar o inverso disso, né, porque primeiro a gente deriva o logaritmo, vezes a derivada dos termos. A derivada de a elevado a 1 sobre x dividido por 2 é o quê? Usando aquela notação que eu mostrei, vai ser o termo próprio, a elevado a 1 sobre x, que multiplica a derivada da função g, que é 1 sobre x, vezes a função, que é ln de a, e a outra função, né, constante, derivada de ln de a dá 0. Então fica isso daqui, dividido por 2. E agora por causa do b. E b elevado a 1 sobre x, vezes menos 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada de 1 sobre x, vezes o ln de b, dividido por 2. E aqui a gente deriva o denominador, que vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Olha que maravilha. Esses termos eles cortam. Esse 2 que está multiplicando cai aqui. Então a gente fica aqui. O limite que a gente quer analisar, na verdade, é o limite quando o x tende a infinito, de a elevado a 1 sobre x, vezes ln de a, mais b elevado a 1 sobre x, vezes o ln de b, dividido por a elevado a 1 sobre x, mais b elevado a 1 sobre x. Bom, agora os termos a gente pode finalmente, né, ver para quando eles tendem, quando o x tende a infinito. Qualquer termo, né, o a elevado a 1 sobre x, ele vai tender a 1, e o b elevado a 1 sobre x vai tender a 1 também, porque 1 sobre x tende a 0, e a elevado a 0 é 1. Então isso aqui fica ln de a mais o ln de b dividido por 2. Então, portanto, como esse limite aqui ele existe, de fato existe, é um número, eu posso falar que o meu limite é de a elevado a 1 sobre x mais b elevado a 1 sobre x elevado a x dividido por 2, quando o x tende a infinita. Só escrever x melhor. Ele vai ser igual a E elevado ao ln de a mais ln de b dividido por 2. Usando as propriedades, ln de a mais o ln de b dividido por 2 é igual a ln de a vezes b multiplicado por meio, que é a mesma coisa que o ln de raiz de a b. Então isso aqui fica olha elevado ao ln de raiz de ab. Isso aqui vai ser nada mais nada menos que raiz de ab. Ou seja, voltando à questão, o gabarito é a letra D. Um breve comentário, a gente poderia fazer a questão quando o A fosse igual a B, para ver se chegava um resultado mais fácil, né, naquelas carteadas na prova. Só que nem precisa fazer isso, né? A gente já vê que já basta, já funciona. E dessa forma, a resolução pura, né, sem nenhuma carteação, fazendo A igual a B, ou assim para descobrir um certo valor mais fácil, a gente já chega nessa resposta, que é raiz de AB, ou seja, a letra D. É isso, espero que tenham gostado e fiquem atentos para os próximos vídeos.